Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José, estarem fazendo o nosso portal chegar em tantos lugares, muita gente nova chegando aqui no nosso portal, se inscrevendo. Se esse é seu caso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Venha fazer parte aqui das nossas reflexões que fazemos todos os dias aqui no nosso portal. Se gostar, dê joinha, assista os nossos vídeos anteriores para você conhecer melhor o nosso portal, algumas lives que nós fizemos aqui com pessoas muito importantes. Dê joinha se gostar, compartilhe os nossos vídeos, aquele protocolo de sempre, né? E mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, tem vários assuntos hoje interessantes para a gente analisar. Em primeiro lugar, eu queria partir para uma situação macro-política, da nossa política interna aqui, que está provocando muitas reflexões de uma maneira geral por todos os analistas que analisam a política no nosso país. O que aconteceu com esse bolsonarismo, ou essa onda conservadora, como eles gostam de dizer, que se abateu sobre o Brasil, ou chegou de uma forma muito intensa na política brasileira em 2018? Pois bem, rapidamente essa onda virou uma marolinha. Essa onda que alguns chamam de disruptiva, porque ela estaria rompendo com o sistema tradicional da política brasileira e que fez com que muitas pessoas acreditassem que Bolsonaro estaria na contramão desse processo, criando uma nova forma de fazer política, isso já foi por terra há muito tempo. E agora, nessas eleições, praticamente ficaram alguns gatos pingados que ainda se aferram de uma maneira muito grande, né, a um sentimento ilusório cuja realidade desmente o tempo todo. Essas pessoas ainda estão presas a fantasmas, a teorias conspiratórias, mas elas estão cada vez mais diminuindo em todos os espaços do debate de uma maneira geral. Eu quero chamar a atenção, como eu sempre faço, né, de pessoas que são formadoras de opinião dessa gente no Brasil. E uma curiosidade muito estranha, né, vamos dizer assim, é que pelo menos 6 grandes formadores de opinião do bolsonarismo, dessa onda conservadora, moram fora do Brasil, moram todos nos Estados Unidos, ou estão lá transitoriamente. Eu vou evitar aqui de mencioná-los, né, mas tem um que tem um verniz intelectual superior a outros que estão na rede também. Mas quando você vai examinar as formas e o entendimento que eles têm da geopolítica, da economia, dos sistemas políticos e como eles apresentam algumas teorias, aí você fala, meu Deus do céu, só está com o discurso mais envernizado, porque a cabeça continua presa às teorias conspiratórias. O senhor Leandro Ruschel, ele diz aqui que as principais redes sociais do planeta são de extrema esquerda, né? Alguma coisa assim. Vamos conferir aqui, vamos lá. Até a possibilidade de você operar no mundo digital. Então, se Facebook, Twitter, Google operam de forma revolucionária, né? Operam aí numa agenda de esquerda radical, é preciso criar serviços alternativos a essas empresas. É preciso criar uma economia alternativa, é preciso criar comunidades alternativas. Né? Só falta ele dizer que é preciso criar um planeta alternativo, né? Porque aqui nesse planeta aqui está ficando complicado. Então, essa gente, eles partem de premissas absolutamente equivocadas. Eles dividem o mundo em preto e branco. Ou você é o seguidor desse conservadorismo deles aí, ou você é um comunista, você quer fazer revolução, os banqueiros são comunistas, os grandes conglomerados são comunistas, o Papa é comunista, enfim, discordou do cara, você vira comunista. E o presidente da República, ele parece que adota de uma forma absolutamente fiel esse tipo de distorções. Ele, nessa onda de 2018, ele passou a acreditar que, de fato, era o enviado de Deus. E ele deixa isso marcante o tempo todo nas falas dele, né? Que ele foi salvo pela facada, enfim. E aí tem essa turma de empresários que montaram igrejas, né, para fazer todo tipo de negócios e que usam Deus para ludibriar as pessoas mais humildes, que não conseguem enxergar que o problema nosso no planeta, na nossa realidade, é responsabilidade direta dos homens. Isso não é uma coisa que Deus está no controle, como muita gente
gosta de pensar o tempo todo, né? Então, quando você mistura todas essas questões, e claro, gente, aí não vai nenhum tipo de desrespeito à fé de ninguém. Cada um tem a sua conexão com Deus, ou com Deus da forma mais sincera, mais direta, mais correta que pode ser, né? Agora, o que acontece com esses exploradores da fé é outra história. E essa turma que explora a fé está junta com Bolsonaro. E aí Bolsonaro mistura essas coisas todas. Mas tudo que vem desse mundo, desse campo, desse universo, a gente tem que desconsiderar. Como eu digo a vocês, eu sempre acompanho muito essa gente da direita. Eu fico tentando entender o que eles pensam, porque tem muita gente que é um ignorante sincero, sem querer fazer nenhum tipo de ofensa. O cara ele tem um tipo de comportamento desvirtuado da realidade e é muito difícil você argumentar com uma pessoa que é defensora de uma teoria conspiratória. Ela não tem base científica para acreditar em outra coisa. E quando ela entra nesse parafuso, não adianta você mostrar uma fotografia, uma evidência, um teste, porque ela não vai acreditar. Infelizmente, num país sem escolarização para as massas, como nós temos no nosso país, né? Essas pessoas acabam ficando reféns desse tipo de teoria não comprovada, teorias conspiratórias. Mas isso tudo, como eu disse a vocês, está se esvaindo. Essas eleições de 2020, elas deram um freio de arrumação muito grande, porque o que passou a prevalecer é a política real, é o que alguns analistas gostam de chamar de realpolitik, né? É a política dos partidos introduzidos na sociedade, dos partidos organizados nacionalmente, dos partidos que usam da legislação para se estabelecerem e de pessoas, de quadros políticos que se afinam com esses diversos partidos ou com os interesses que esses partidos defendem de uma maneira geral. Essa eleição, ela deu um não rotundo ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, porque a maior parte dos candidatos conservadores, vamos dizer assim, ou de direita, ou de centrão, que se elegeram, não devem absolutamente nada a Bolsonaro. Bolsonaro fez uma campanha apenas para alguns candidatos e como ele não tem uma estrutura política orgânica, monolítica, ele não pôde fazer de uma forma mais aberta, de uma forma mais igualitária, democrática dentro do partido dele, ou de um suposto partido, campanha para todos os seus candidatos. Porque se ele tivesse um partido, era muito fácil. Ele diria, vote número tal, vote no número tal, ou vote na sigla tal. Isso fortaleceria uma corrente política, mas não foi isso que aconteceu com ele. Ele agora está sendo cantado para entrar num partido tradicional e aí sim será o golpe de misericórdia nessa gente toda que acha que Bolsonaro veio para mudar alguma coisa. Vai competir as forças progressistas, as forças que andam para frente, de entender esse processo todo e montarem uma estratégia para 2022 virem fortes para derrotar e colocar essa gente que tem esse tipo de comportamento distorcido no lixo da história. Eles vão ter o direito deles de pensarem, de terem as teorias conspiratórias deles, mas sem conduzir os destinos da nação. E a cada dia que passa, eles vão ficando cada vez mais órfãos. Hoje, o Benjamin Netanyahu, de Israel, né? Ele acabou declarando, depois de alguns dias, né, que Biden é o presidente dos Estados Unidos. Isso aí joga por terra mais um aliado próximo do bolsonarismo, aquelas ilusões todas, eles quando vão ali para a frente do Palácio do Planalto, né, naquelas aglomerações de Bolsonaro, levam a bandeira dos Estados Unidos, de Israel, olha, agora a coisa vai ficar mais complicada. E tem um problema, né? Se Biden resolve mudar de novo a embaixada de Israel, a embaixada americana em Israel, o que vai fazer Bolsonaro aqui com essa ideia, né? A embaixada brasileira também vai ficar nesse ping-pong. E agora, como é que vai ficar também a orientação política ou geopolítica do Brasil com esse namoro que está surgindo, está começando a se desenhar entre Putin e Bolsonaro? Tem algo de real no meio dessa história? Bom, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. E aí eu pergunto a vocês, tudo que vem dessa gente é para a gente desconsiderar? Olha, o bolsonarismo tem defendido muito que está acontecendo fraudes lá nos Estados Unidos, né? Isso aí também já está indo por terra. E aqui no Brasil também eles defenderam, ou defendem, né, que as fraudes correm solta. Bolsonaro o tempo todo ele tenta desmoralizar o processo político aqui no nosso país. Mas a ideia do voto impresso, que tem sido muito mal apresentada, ela é contrária à Constituição brasileira? Bom, se a gente pega
a legislação eleitoral, a gente vai ver que ela segue a Constituição brasileira quando o voto no Brasil é um direito de exercê-lo, né, de forma universal, todo mundo tem o direito de votar, o voto tem que ser secreto e o voto tem que ser periódico, a gente tem que ter eleições periódicas aqui no nosso país. Muita gente imaginava que o voto impresso, ou o cidadão votar e sair com uma papeleta da cabine eleitoral, que isso violaria um princípio constitucional e o princípio da legislação. De fato, se você sai com a prova em quem você votou, o voto deixa de ser secreto. Ele pode ser facilmente fiscalizável de forma inescrupulosa por determinados segmentos do submundo, né? Mas se a gente levar em consideração que a introdução de uma impressão junto à cabine de votação, para que você tenha um extrato do seu voto, e esse voto possa ser depositado numa cabine ou numa urna inviolável, evidentemente você não viola o sigilo e você cria uma possibilidade de uma auditagem concreta dessa votação. Esse pensamento é um pensamento que nasceu no bolsonarismo? Não. O ex-governador Leonel Brizola, desde priscas eras, ele defendia que o voto deveria ter um controle impresso. Isso, quando chegou no ano de 2009, fez com que o presidente Lula, na época, ele fosse favorável também à impressão do voto e depois, quando o projeto foi ser sancionado por ele, ele vetou esse dispositivo. Tem algumas matérias aí que eu vou colocar para vocês sobre isso, né? Mas a matéria no Correio Brasiliense dizia que, inclusive, isso que eu estou dizendo para vocês, né? Que essa iniciativa de ter um controle impresso teria sido uma bandeira de Leonel Brizola, que tinha pedido a Lula, Lula concordou, para que se tivesse uma forma de auditar melhor as eleições, porque o Brizola foi vítima de uma fraude ou de uma tentativa de fraude aqui no Rio de Janeiro, envolvendo a Rede Globo de televisão, uma empresa chamada Proconsult e dirigentes da Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Não fosse o Brizola convocar a imprensa do mundo inteiro para denunciar essa fraude e de alguns opositores, como foi o caso de Miro Teixeira, que era seu oponente naquelas eleições, Brizola provavelmente não teria conseguido virar governador do Estado do Rio de Janeiro. Agora, o que pretende o Bolsonaro e o bolsonarismo é exatamente o processo eleitoral que se dá na Venezuela. Olha, talvez eles não saibam disso, né? Mas o que eles estão querendo fazer aqui, e que eu acho que a gente não deveria ter preconceitos, não. Eu acho que ter um controle de um voto impresso colocado numa urna ao lado para, por sorteio, será por amostragem, se verificar que o voto que está sendo registrado eletronicamente é o mesmo que foi depositado na urna, eu acho que não tem nada demais. Eu acho que a gente não deve evitar essa discussão, porque hoje ela está vindo pelo lado bolsonarista. A gente tem que fortalecer, porque a transparência do voto interessa para todos nós. Mas vamos ver como é que acontece aqui na Venezuela. Eu peguei aqui uma matéria da Telesur sobre as eleições que vão ser que estão sendo preparadas para o ano que vem. Vamos lá. De votação e luego retira a cédula de identidade com muito cuidado. A pessoa mantém essa distância. Aqui é o seguinte, depois que ele coloca a digital dele, né, ele conferida a identidade, ele vai para a cabine de votação. Se va detrás del paraván, Tatiana, como lo estamos viendo ahorita, están las máquinas de votación. Esto es otra novedad porque las máquinas son completamente nuevas, con software netamente venezolano. A repórter está explicando, né, o senhor, isso aqui é uma simulação, gente. Eles fazem simulação para ver se o processo está infalível, né? O senhor está votando ali atrás. Recordemos que hace unos meses, el pasado el mes de mayo, hubo un incendio en los galpones y se quemaron parte de las máquinas de votación, una gran parte, y todas fueron sustituidas. Y en este preciso momento, bueno, vamos a ver lo que está. El señor pide apoyo del técnico del Poder Eleitoral. Recordemos que es un simulacro y se están familiarizando. O senhor está aprendendo ali, né? Ele está imprimindo o voto ali agora, pelo que eu estou entendendo. Esta máquina, luego de pulsar su opción, inmediatamente debe salir la papeleta, Tatiana, y esa papeleta es la que dice, usted votó, este es el comprobante de que su voto está acá, y una vez que salga la papeleta, le está comentando el técnico, retira el papel, y una vez que retire el papel,
Ela está falando, ele está imprimindo a papeleta dele, logo depois deu um enter ali e está saindo impresso ali o voto, né? O senhor lo dobla, o el votante, y lo coloca en la caja de resguardo, tal como lo estamos viendo en este preciso momento. Foi fácil? Então, gente, aí depois vem entrevista com o senhor, ela vai perguntando se foi fácil, se não foi, enfim. E logo depois que acontece esse processo, cada sessão eleitoral lá na Venezuela imprime o resultado daquelas urnas, são cópias dirigidas a cada um dos representantes partidários para eles checarem. Então, para muita gente que ataca de uma forma sem conhecer como é que funciona a votação na Venezuela, olha, as críticas podem ser de outra natureza. Do ponto de vista do funcionamento do sistema, as entidades internacionais que observam eleições não conseguem fazer nenhum tipo de reparo. Então, gente, são essas as questões aí. O voto impresso feito dessa forma não deve receber nenhum tipo de objeção da nossa parte. Eu acho que interessa para todas as pessoas no país, para a democracia brasileira, que o voto não tenha nenhum tipo de suspeição sobre a sua intenção, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!